Saudações, este é o canal Coche TV Oficial. Quem fala para vocês é o Jorge Soque. Na câmara e realização está o Yannick Malungo. Hoje vamos falar sobre o trabalho de evangelização na província de Namibe, um trabalho feito pelo reverendo Sebastião Coche. Sr. Reverendo, muito boa tarde. Boa tarde, meu filho Jorge. Sr. Reverendo, como é que nasceu esta missão? Como é que atingiu esta missão da evangelização na província de Namibe, uma vez que o reverendo não pertence àquela cultura? Ok, muito obrigado. Outrora eu tinha dito que sempre eu ia naquela província porque tínhamos lá uma obra já implantada no centro da cidade, e de cada vez que nós íamos lá naquela província sempre contemplava um povo um pouco, uma cultura diferente, e este povo não fazia sempre parte da igreja. E uma vez perguntei ao líder que estava lá no campo missionário, mas como é possível se aqueles é um povo que está aqui conosco, mas como que a igreja não consegue alcançar este povo? E o líder disse, não, aquele povo um pouco complicado, é um povo que ninguém pode aproximar-se junto deles, senão há problemas, que é um povo bárbaro, que tem muitas qualificações. Mas depois disso eu senti algo no meu coração e senti mesmo compaixão com eles, e comecei a orar a Deus para que nos desse a graça de eu poder lhe alcançar o Evangelho. E naquela bela noite Deus me visitou a dizer, bom, você está preocupado com esse povo, sim, mas será que estás pronto para ficar conforme eles estão? Aquela visão, ele disse, Deus, estou pronto, mas o Senhor me capacita para o efeito. E naquela bela noite Deus me frutificou, me orientou o como que nós podíamos fazer. Então depois procuramos forma de organizar uma equipa e compramos aqueles panos, a forma de vestir, e assim no dia seguinte começamos a evangelizar a esse povo, conforme está naqueles vídeos que já lançamos. E assim nasceu a visão. Obrigado. Até que dimensão já chegou esta visão? De facto, esse trabalho já está numa dimensão maior mesmo, porque dentro da cidade da província de Namibe, alcançamos tanto quase Mucubás e Muhimbas, inclusive os primeiros que foram alcançados. E já implantamos uma obra, uma igreja. E daí fomos mais até o deserto de Iona, onde também implantamos uma obra. E não só, depois atravessamos no outro lado da Namíbia, no município do Pu, quase aí um trabalho muito, muito, muito excelente. Creio que olhando, acompanhando os vídeos, vão ver que o Senhor está operando aquele povo. Muito embora que não é fácil, mas pela graça de Deus o trabalho está a progredir devagarinho, bem pela graça de Deus. Sr. Reverendo, a expectativa parou ou vai continuar? Não, a expectativa continua, porque desde quando nos dá visão, nós temos que avançar e ampliarmos a visão de Deus. O trabalho continua com aquele povo, porque um povo que Ele nos deu. E até se Deus nos ajudar, no próximo ano temos mais a visão de entrar muito mais lá naquela área do Pu e entrar mesmo naquelas povoações, continuando, evangelizando, ganhando aquele povo. Que a visão está. Estamos sempre em dia para continuarmos com essa visão. Muito obrigado. Estamos quase a terminar. Sr. Reverendo, que mensagem ou apelo que deixa aos crentes, à sociedade angolana? Bom, o apelo que eu tenho para com a nossa sociedade, para com o povo angolano, inclusive para com a igreja angolana, é que de facto nós temos que voltarmos na visão do Senhor.
Hoje estamos a perdendo aquela visão de olhar para o mundo fora, de olhar aqueles povos ainda não alcançados. E até hoje estamos a ver luta entre nós, porque aqui alguém implantou, aqui sai, vai implantar aqui tudo. Mas temos ainda povo ainda que precisa do Evangelho até agora mesmo. Povos até pronto que ninguém ainda não descobriu. E este povo, conforme estão a ver, é um povo difícil. E não sabe como vestir, quer dizer, tem uma cultura complicada. Mas o Evangelho está a entrar. Quer dizer, trabalhando com aquele povo, quer ganhar mais experiência. É por isso que estou apelando para nós todos. Temos que levantar os olhos e olhar mais o mundo fora, que precisa do Evangelho. E também não só. E também apelamos pessoas de boa fé para poder sustentar este tão grande trabalho que está a se realizar. Porque para alcançar aquele povo, não é só chegar só a palavra, não. E tem que levar alguns meios necessários. Porque o problema não é só a espiritualidade, mas também a parte social daquele povo. Creio que nos discos vão acompanhando, estamos evangelizando, estamos também a olhar a parte também das necessidades sociais daquele povo. Então, apelo a todos para que possamos nos empenhar nessa visão, para que possamos alcançar não apenas em Angola, mas ir até em todo o mundo, conforme está a ordenança do Senhor. Este é o apelo que eu tenho. Muito obrigado. Para aqueles que estão nos acompanhar neste canal, se quiser apoiar, qual deveria ser o seu apoio? Bom, o apoio em primeiro lugar. Precisamos do apoio espiritual, especificamente a oração, o sustento da oração, porque não é fácil alcançar aquele povo que não conhece nada de nada, é um povo primitivo, e se não for para a graça de Deus. Então, primeiramente, o sustento espiritual, para conta, oração, orar muito para nós, e não só, e também para o apoio financeiro, porque precisamos mesmo de meios necessários para continuarmos a alcançar aquele povo. Muito obrigado. Vamos agora acompanhar pelas imagens aquilo que foi o trabalho do reverendo Sebastião Costa, acabou de falar agora há pouco tempo, como é que atingiu aquele povo. Então vamos acompanhar pelas imagens. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu sei. Na parte daquele louvor, assim. Antes de entrar na breve exortação que vou dando, nós queremos compartilhar convosco aquela alegria.
nesta segunda parte, com a conversa com o reverendo Sebastião Costa, ele que está aqui a nos falar sobre o trabalho de evangelização na província do Namibe. Senhor reverendo, pela forma que nós vimos pela imagem, as formas que eles se apresentam, será que nos escandalizou a igreja? Muito obrigado por esta pergunta. Aparentemente, a pessoa pode pensar em muitas coisas, mas pela experiência vivida, que no meio daquele ambiente espiritual, ninguém escandalizou com eles. Porque aquilo mesmo, pessoalmente, pela minha experiência, ainda como Deus, como homem que Deus usou para alcançar aquele povo, em tudo que se fazia, não havia aquela tendência, havia aquela sensibilidade de ver, porque cada um estávamos a ver que é a cultura dele, é a forma de vestir, é a forma de ser dele, mas o mais importante é aquilo que Jesus estava falando, a fazer na vida dele, que estamos a lhes ver como irmãos em Cristo, sem qualquer tendência emocional, da sensualidade, não. Que o ambiente mesmo era um ambiente espiritual, louvor e adoração, aquele ambiente da irmandade. Isso que não junto de nós, de facto. Senhor reverendo, vimos pela imagem também a forma que o senhor reverendo se apresentou ao vestuário. Como é que nasceu essa expressão? Bom, essa expressão, conforme eu já expliquei, quando estava orando naquela noite, quando senti a compaixão desse povo, e Deus me disse: se você quer alcançar esse povo, procure a forma de ser como eles, na sua forma de vestir, para ter o acesso de entrar no meio deles. Temos que comprar aqueles panos e pronto, procurar a forma de como que eu teria que vestir, que correspondesse pelo menos com aqueles que são cabeça deles. E aí onde tivemos a abertura de entrar no meio deles. Que foi uma orientação mesmo de Deus. E qual foi a primeira reação desse povo? Bom, a primeira reação deles, para mim, fui visto não como estranho, como um deles mesmo. Apesar que eu ainda não falo o dialeto deles, mas pela aqueles trajes que eu meti deles, viram de facto, não, essa não é estranho no nosso meio. E isso deu aquela liberdade de poder ele evangelizar e conviver com ele sem qualquer problema. Senhor reverendo, sabemos que também o trabalho da evangelização requer também dinheiro, valores. Os valores foi somente no bolso do reverendo? Bom, o problema não estamos só a ver valores em dinheiro, não. De facto, eu diria assim, quando eu saí de Luanda para a província, sempre a igreja contribuiu um dinheiro para a viagem missionária. E quando chegava lá no Namibe, também a própria igreja, que é o campo missionário, então na implementação da visão, sempre contribuíam, às vezes, em produtos, compravam produtos, arroz, fubas, outras coisas. E isso, a Europa mesmo, isso que nós fazíamos. Quer dizer, esse trabalho não é feito porque não, eu tenho que tirar meu dinheiro no bolso. Não. Foi um trabalho, da associação de mãos, que o povo contribuía e continuamos a fazer esse trabalho. Quer dizer, essa é uma contribuição do próprio povo de Deus, que sustentou a visão. Mais ou menos isso. Senhor reverendo, quais são as dificuldades que lá a igreja enfrenta, também o servo de Deus enfrenta? Ok. Eu sei que, de facto, as dificuldades que a igreja está a enfrentar é de várias ordens. Em primeiro lugar, na parte financeira, porque o problema não é só de ganhar ou evangelizar, mas preciso de implantar estruturas, por exemplo, templo, para
onde eles podem estar a congregar. Então, às vezes, encontramos essa dificuldade de materiais, de financeiro, outras coisas, para podermos erguer templos mesmo para lhes posicionar. E não só. E, às vezes, meios de transportes. Está vendo? Às vezes, temos missionários para sair naqueles municípios ou comunas para virem à cidade da província. É difícil. Quer dizer, na parte também dos meios de transporte, encontramos muitas dificuldades. Para não dizer que o problema é também do dia a dia, porque um povo que está vivendo uma área às vezes, né, secos, não há chuva, não é nada, e às vezes tem vivido muita dificuldade na parte de alimentação, muita coisa que e roupa, e tanto mais outras coisas que eles são necessárias. E ainda mais como um povo ainda, pronto, é porque podemos dizer que um povo ainda, primitivo ainda, e nômade ainda mais. Quer dizer, o trabalho dele mesmo só é criação de gados, outras coisas, é um problema. Então, as necessidades são muitas mesmo, muitas, de facto. Quantas igrejas que a província de Namíbia já tem? Bom, a província de Namíbia, aí, sobre implantada, estamos a caminho quase de mais de 15 obras. Mais de 15 obras, ou campos missionários. A penúltima viagem que o reverendo fez foi para outro país, que é Namíbia. Sim. E como é que está o trabalho que o reverendo deixou lá? De facto, lá também o trabalho foi um trabalho muito excelente, até inclusive entramos naqueles matas, naqueles quimbos aí, andamos mais de 60, 80 quilômetros, quer dizer, aí mesmo, for da conta, nos motivou mais. Encontramos povos com sede da palavra de Deus. Mas olhando assim a forma de ser, parece demônios, mas não são demônios, são pessoas. Quer dizer, aquilo me incentivou bastante mesmo. E até neste momento estamos sempre à nossa espera, quando vamos lá voltar para com eles. E aí deixamos lá naquela área mais de 10 campos missionários mais. Para além da própria sede municipal. Nós entramos nos quimbos, que ele foi um trabalho muito maravilhoso. Ok. A expectativa para este ano, o regresso, o Sr. Reverendo está a pensar por um projeto? Bom, sim, temos um projeto. Qual é esse projeto? Em primeiro lugar, o projeto que nós temos em setembro, iremos mais ou menos autonomizar ainda o primeiro campo missionário, para tornar já como ministério. Mas vamos continuar trabalhando sempre em conjunto. E agora, depois da autonomização o campo missionário, que é a igreja mãe, então vamos lançar mais outro desafio aí na Namíbia para continuarmos mais, abrir obras e treinar os servos e posicionarmos a igreja em termos de lugar de adoração. Mais ou menos a visão é essa. Reverendo, o Sr. Reverendo teve um encontro com ex-governadora, se não me engano, ex-governadora. Sim, e há um projeto sobre a ação social entre a igreja e o governo? Evidentemente, porque de facto quando nós ganhamos povo para aceitar Jesus Cristo, então aquele povo precisa ser inserido na sociedade. Então aí há necessidade de nós com o governo cooperar no sentido de abrir escolas e também centros de saúde
Porque tudo isso faz parte. Porque a igreja, não vamos olhar a parte só espiritual, não, porque o homem, pronto, é parte espiritual e é parte social. E que tem que andar junto mesmo, par e passo. Então, há sempre aquela necessidade de andar par e passo com o governo, no sentido de projetarmos ou de empreendermos alguns projetos de âmbitos sociais, sempre para o bem-estar daquele povo. Sim, porque de facto há muita necessidade, porque, por exemplo, aquele povo é um povo que é muito mais nômade. E todos os filhos e filhas, o problema é de andar sempre atrás dele. Não sabem ler nem escrever, e agora como que eles vão conhecer melhor a palavra de Deus? Com pessoas que não sabem ler nem escrever. Então, nesse caso, nós ganhamos a ele e temos que tem que passar na alfabetização. E os jovens, a criança, e na escola mesmo. Mais ou menos, que tudo isto está. Sr. Reverendo, pelo tempo, já temos ali obreiros já consagrados deste povo? Sim. Temos já obreiros. Mais de 10 obreiros consagrados. Vindo mesmo desse povo? Sim. O outro chegou aqui conosco, aqui na igreja da Matriz, aqui em Luanda, o pastor Antônio, que veio com a sua esposa. Sim, é um obreiro já consagrado, para além dos demais que estão lá. Porque quando estamos a trabalhar, nós trabalhamos com todos. Eles ganhamos, eles próprios fiquem prontos a sustentar a obra. Essa é a visão. Muito obrigado. Vamos já chegar na parte final desta entrevista com o Reverendo Sebastião Rocha. Senhor Reverendo, que mensagem que deixa ao povo de Namíbia também, a outros povos de outros países e também de Angola? Ok, a minha mensagem que eu tenho é só para dizer que este trabalho requer maior apoio e sustentabilidade, e também requer motivação na parte de todos. E não só, e precisamos para que este trabalho também venha despertar todos nós que Deus chamou para a sua seara. Às vezes nós nos limitamos só enquanto há ovelhas que estão à nossa espera, que precisa também de abraçar o Evangelho e para receber a salvação. E então temos que abrirmos a visão, porque o nosso Senhor disse que ide em todo o mundo e fazer de todas as nações meus discípulos e pregarmos o Evangelho em todas as nações. Então a responsabilidade é maior. Às vezes nós temos que nos sacrificar mesmo, deixando às vezes o que nós achamos que não. Quando estou bem. Nossa acomodação, mas temos que ir mais, sair, nos sacrificar e avançar para que possamos cumprir a ordem suprema do nosso mestre. Então, saúdo todos, a minha querida esposa, Fonquenda, Vitorina Costa, meus filhos, e pronto, toda a família, El Shaddai, amados servos de Deus, que está sempre lado a lado comigo para avançarmos com essa obra. E não só, também estou a agradecer ao meu filho, o Yannick Malungo, que está lado a lado com o pai, para podermos fazer esse trabalho. E não só, todos que estão nos acompanhando neste momento. Que Deus possa nos abençoar, rico e poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Então amanhã vamos vestir nossa roupa normal. Mas após que me apareceu, os homens disseram com a própria mãe, disse não, amanhã filho do Kudu. Que eu andei perdido, mas o Senhor, pelo teu amor, falaste por mim.
nesta tarde, entrego a minha vida e eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados, tudo quanto que não foi agradável aos teus olhos, aquilo que ouviste com os teus ouvidos, Senhor, perdoa. Lava-me pelo teu sangue. Dirija a minha vida e seja meu guia de hoje até para sempre. Bom, eu vou orar para vocês. Senhor nosso Deus, muito obrigado. O Senhor ouviste, Senhor nosso Deus, na boca de cada um, como que eles acreditaram, como que eles aceitaram através da tua palavra. Nosso Deus, Pai, esta palavra não veio só, veio para transformar, veio para nos unir, veio para nos reconciliar. Meu Deus, obrigado por este maravilha, obrigado por este milagre que aconteceu nesta tarde. Obrigado porque, Senhor nosso Deus, provocamos uma festa lá. Jesus Cristo, como nós aqui, Senhor nosso Deus, estamos felizes por termos olhado, Senhor nosso Deus, os teus filhos que te receberam como Senhor e Salvador. Não há outro nome dado que pode salvar a humanidade, senão é o nome de Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, guarda essas vidas. Escreva os nomes dos teus filhos no livro da vida. Pai, faça proeza, Senhor nosso Deus. Faça sucesso onde eles andarem. O seu testemunho, nosso Deus, como nós estamos a ouvir. Obrigado, Pai, este grande homem, Senhor, que tu levantas para esse, Senhor nosso Deus, grande homens, Senhor, que tem, Senhor nosso Deus, revelado. Por isso, continua a operar maravilhas, continua a operar milagres, Senhor, na tua igreja. Tudo pedido na graça do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Reverendo Sebastião Costa. Aqui foi a entrevista com o Reverendo Sebastião Costa, pastor e presidente do Ministério de Shaddai. Ele esteve a nos falar sobre como que ele atingiu aquele povo de Namibe, a expectativa e também os projetos também. Quem fala para vocês é o Jorge Soque, por detrás está o Yannick Malungo, o realizador e também o cameraman.